Sejam muito bem-vindos ao webcast do Clube de Engenharia. Eu sou o David Lucas, estou hoje como presidente do clube e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre acessibilidade. Quais as suas importâncias, quais as suas fundamentações técnicas, as suas questões interessantes sobre as suas necessidades dentro dos municípios, né, quanto a questões dos profissionais, a importância de ciência, de cada um ter isso nos seus projetos, nas suas construções. Então é um assunto muito relevante, que está em pauta muito ativa hoje na nossa sociedade, então, mais do que é importante a gente trazer isso para a nossa conversa. Hoje a gente recebe aqui com muita alegria e honra a Gilma de Souza. Ela é arquiteta, formada na UFMG, tem estudos em filosofia pela Inesp na década de 90 e se especializou em acessibilidade, por meio de cursos, mentorias com o renomado arquiteto Eduardo Ronchetti. Ou seja, um currículo de peso. Gilma, tudo bem? Seja bem-vinda, fique à vontade aí. Muito obrigada, David. Eu me formei em arquitetura em 1985. Foi o primeiro ano que a NBR 9050 foi lançada, que é a norma de acessibilidade. A acessibilidade, ela evolui com o tempo. Nada que está lá está escrito na pedra. Foi lançada em 1985, teve uma revisão em 94, outra revisão em 2004, revista em 2015 e agora em 2020. Essa NBR é que traz as informações dos elementos importantes para transformar uma edificação em acessível. E eu fiz curso com o Eduardo Ronchetti, que inclusive veio aqui em Divinópolis, a convite do Clube de Engenharia, para capacitar os profissionais da cidade. A acessibilidade vai muito além de rampas, vagas de estacionamentos preferenciais. Gilma, me conta um pouquinho como podemos definir a acessibilidade de uma forma mais ampla. O objetivo de uma construção acessível é eliminar barreiras. O principal objetivo, então, é a inclusão. E o que seria uma barreira? É qualquer elemento que impossibilita o acesso à edificação de pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, visíveis e invisíveis. Desta forma, o nosso espaço ele permite o convívio de todo mundo, inclusive o espaço externo, que é muito importante. Muito bom, muito bom. No Brasil, tivemos diversas normas sobre acessibilidade. O que as normas técnicas como a NBR 9050, que a gente comenta muito, né? Atenda a NBR 9050, o que essa norma diz para a gente? O objetivo principal é eliminar barreiras. Ela é uma norma grande, tem 161 páginas. Então, ela é de leitura obrigatória de todos os profissionais da engenharia e arquitetura. Mas, além disso, ela te manda para outras normas. É como se ela fosse um grande guarda-chuva. Você precisa fazer piso tátil, aí você vai para a norma 16537, que foi revista em 2024. Você vai desenhar um guarda-corpo, você vai para 14718. Precisa de um mapa tátil, vai para 15599. Então, ela é um plano geral, mas para cada assunto específico, ela te direciona para outra norma. Muito bom. Hoje, essa NBR 9050, ela é excepcional para quem mexe com o projeto? O que acontece? Na época que eu formei em 85, que foi quando saiu a primeira NBR 9050. A divulgação dela não era tão grande. Então, hoje, por causa da prefeitura tornando obrigatória a acessibilidade para a obtenção de alvará de funcionamento, ela se tornou um ponto de importância para os profissionais. Então, o que é uma pena? Porque, assim, os profissionais estão se atentando a 9050 para atender uma legislação. Deveria se atentar a essa norma por causa da inclusão e a obtenção do alvará ser um efeito secundário. Mas, de todo jeito, isso não importa. O objetivo é que a construção fique acessível, de uma forma ou de outra. Dentro dos seus projetos, quais são os pontos que você vê com maior dificuldade para poder adaptar?
Olha, a norma, a 9050, tem 161 páginas. O Eduardo Ronchetti fez uma coisa muito bacana. Ele sistematizou leis e normas em 8 passos. Cada passo tem inúmeros subitens. Mas o passo número 1 é calçada. O que acontece na nossa cidade de Divinópolis? Você não vê cadeirante na rua. Por quê? Porque ele não consegue andar. Porque os passeios da nossa cidade têm degraus e revestimento inadequado. E vamos supor que o deficiente físico consiga ir de uma face da quadra até na outra. Ele não consegue atravessar a rua. Por que ele não atravessa a rua? Porque a calçada tem revestimento poliédrico, que é o tradicional pé de moleque. Aquilo trepida. Então, assim, o deficiente físico ele não consegue circular na nossa cidade. Calçada é o ponto 1. Ponto 2 é acesso. O que acontece? Às vezes o profissional faz trabalha os níveis direitinho. Qual que é o desnível permitido? Meio centímetro. Até 2 centímetros você consegue resolver. Acima disso é rampa acessível. Bom, o profissional fez o projeto direitinho. Na hora da execução, a turma erra no nível e aí já bagunçou tudo. Quando a turma erra no nível, o que acontece? Muda a inclinação transversal da calçada. A calçada fica muito rampada. O deficiente físico não consegue andar. Ou então levanta um meio-fio, que em vez de 15 centímetros tem 40 para resolver. Então, assim, é um trabalho de equipe. O profissional de projeto, o profissional de execução, para aquilo fique de fato acessível. Bom, então a gente tem calçada, acesso, rota acessível, que é o caminho livre de barreira dentro da edificação que conecta todos os ambientes. Bom, depois temos a sinalização visual e tátil. A sinalização visual e tátil interna é lei, artigo 26 do Decreto 5296 de 2004. Tem que fazer. Bom, então até agora temos 4 itens. O estacionamento. Se o local tiver estacionamento, ele tem que ter 2% de vaga para idoso e 5 para... Não, 2 para deficiente e 5 para idoso. Isso está normatizado também. Além do estacionamento, a gente tem o balcão acessível. Se a edificação tiver um balcão, ele tem que ser acessível. Bom, além de tudo, a gente tem o sanitário acessível, que é obrigatório por lei, e o elevador. Se a empresa precisar de elevador, ele tem que ser acessível. O elevador, eu nem preocupo muito, porque o Código do Consumidor, no artigo 39, inciso 8, fala que a empresa que te fornece, ela tem que te fornecer esse elevador atendendo às normas. Então, ele já vai seguir as normas de acessibilidade. O que o projetista teria que fazer? O piso do elevador não pode ser igual ao piso de fora. Então, a única coisa que o arquiteto ou o engenheiro tem que especificar é um piso bem diferente, contrastante. Agora, o elevador em si já vai estar atendendo às leis de acessibilidade. Esses 8 itens têm muitos subitens e as pessoas têm que começar a estudar. Aí, o que acontece? Para entender de acessibilidade, o profissional vai ter que demandar tempo e dinheiro. Tempo estudando, dinheiro contratando profissionais que já estudaram, caso precise desse apoio. Show de bola, Gilma. Pegando esse ganchozinho aí da questão dos passeios, nas suas experiências, nas suas viagens aí, conhecendo outros municípios, outros estados, o que você vê, o que você depara aí dentro desses municípios, se já estão adaptados ou ainda não, né? Como é que está a situação ainda, vamos pôr, do Brasil? O Brasil já está atendendo essas exigências, que é uma exigência que já tem bastante tempo que ela está sendo aplicada e devendo ser aplicada? A acessibilidade na calçada é lei desde 2004, artigo 15 do Decreto 5296. O que acontece? Como não era cobrado, ninguém se atentava para isso e a vida seguiu. O que acontece aqui em Divinópolis, eu acho que acontece na maioria do país, que são as cunhas.
O que acontece? Em vez da pessoa rampar o acesso de veículo só na faixa de serviço, ela rampa da sarjeta até a entrada dela. Isso causa degrau no passeio. Bom, o fiscal deveria ir lá e não dar um alvará, um habite-se. Não sei assim, até que ponto o fiscal tem o conhecimento das normas técnicas. Mas uma coisa que eu pensei, sabe o que eu acho que seria uma maravilha? Um loteamento novo. Quem faz a rua é a prefeitura, não é? A prefeitura não faz o passeio, mas exige que ele seja acessível. Transferiu essa obrigação para o dono do imóvel. Isso não vai mudar, porque começou em 1830 no Rio de Janeiro, no Código de Posturas. De lá para cá, não imagino que vai mudar. Mas imagina uma situação bacana se quem fizer o loteamento deixar pronto a faixa livre, com o piso tátil instalado. Aí o proprietário poderia arrumar a faixa de serviço, que é onde faz o acesso de veículo, porque você não sabe aonde que vai estar sua rampa, se é do lado esquerdo, se é do lado direito. Então cada um faz aonde achar melhor e põe o revestimento que achar melhor. Mas o bacana é que dessa forma ele não vai poder rampar fazer a cunha e vai ter que resolver o nível do alinhamento para dentro, porque a faixa de serviço já vai estar prontinha, ele não vai poder mexer nela. Seria uma situação assim, ideal. Isso aí seria uma ideia muito boa, né, para poder ser implementado dentro dos municípios, que o empreendedor do loteamento já entregaria o loteamento com o passeio já pré-definido, né? Com a faixa livre. Com a faixa livre, né, já pré-definida, então evitaria algum transtorno de não atender a acessibilidade no futuro, né, dentro das construções. Gilma, me conta um pouco da questão aí, sobre a questão, na parte que a gente envolve a questão de plataforma ou elevadores dentro, às vezes, de um galpão comercial, onde a gente tem um mezanino, que é utilizado só para escritório ou não. O pessoal sempre relata sobre isso, né? Se precisa, não precisa, às vezes é um uso que lá é um uso bem específico, às vezes é o proprietário da empresa que utiliza essa área. Conta um pouquinho para a gente se realmente é obrigatório ou não. A questão de acessibilidade em ambientes comerciais, ela é feita para o público e para o funcionário da empresa. Às vezes as pessoas falam, mas só o meu funcionário que vai lá em cima. Esse funcionário pode sofrer uma deficiência provisória, pode precisar de uma muleta, de uma cadeira de rodas temporária, então ele não vai lá em cima. Então, assim, tem que ter. Se você não quiser ter esse elevador, você pode ter escada e rampa. Só que a rampa demanda uma área, assim, muito, muito, muito grande. Talvez não tenha espaço. E outra coisa, a plataforma elevatória é só para atender 2 andares. Se você tiver 3, é elevador. Porque, pela norma dela, até 2 metros ela pode ser de cabine aberta, até 4 metros cabine fechada. Fora isso, não. Mas é muito caro. Gente, viver é caro. Então, assim, não tem essa justificativa para o Ministério Público, não cola. E outra coisa, a Prefeitura de Divinópolis está dando prazo. A plataforma é muito cara. Você vai ter 7 anos para adequar a sua empresa, prever o seu fluxo de caixa para instalar esse equipamento. Então, assim, tudo é planejado. Então todos os espaços têm que ser adaptados, né? Não tem jeito de deixar nenhum espaço sem atender a acessibilidade. Tem algum espaço específico que fala assim, não, esse espaço aqui é um espaço de alto risco, pensando dentro da área das empresas, né? Às vezes que tem uma caldeira, alguma coisa assim, que é um espaço que é complicado a gente ter um deficiente visual, alguma pessoa com deficiência motora, né? Dificuldade motora. No caso de indústria, a gente tem que trabalhar em conjunto com o engenheiro de segurança do trabalho. Esse profissional que vai me dar um laudo falando quais áreas são restritas. A área restrita não precisa ser acessível. Então, isso não é da minha cabeça. Eu sigo o laudo do engenheiro de segurança do trabalho. O que ele eliminar não entra no meu escopo de trabalho. Mas Ótimo.
Ótimo, hein, Gilma? Muito bom. A gente saiu um pouquinho dessa questão que a gente focou muito na parte de deficiência motora, né? Alguma coisa assim. Vamos pensar um pouquinho mais além, né? Porque a acessibilidade, como ela envolve muitas áreas, a gente tem as pessoas que têm deficiência visual, auditiva. O que você vê que o pessoal tem adaptado para conseguir atender, né? Às vezes, em questão de, às vezes, em shows, e-books, alguma coisa assim, você tem visto alguma coisa aí que o pessoal tem melhorado a cada dia para atender também, levar essa inclusão para esse tipo de atividade? Olha, a lei te dá a norma, é o seguinte, uma lei, ela te fala o que fazer e a norma como fazer. Então, essa acessibilidade em audiovisual, ela deveria estar implantada em escola. Biblioteca com livro em braille, com audiobook, mas eu ainda não fiz esse levantamento para ver se as nossas universidades têm esse tipo de tecnologia à disposição dos alunos. Uma coisa muito interessante numa escola, por exemplo, a hora que toca o sinal para o recreio, a sala de aula tem que ter um sinal luminoso para a pessoa que é surda, que ela não escuta que tocou o sino do recreio. Então, tem um tipo de luz que avisa esse aluno que está naquele período. Então, assim, desculpa, a norma, ela trata de várias situações. Então, o profissional vai ter que estudar e ver o que se adequa no espaço que ele propõe. Sim, muito bom, Gilma. A acessibilidade, ela envolve muita área, né? Muitos campos que às vezes é complicado, às vezes o entendimento da pessoa, né? De saber o que está atendendo, o que não. Pensando nisso, né? Vamos tentar criar um ambiente ideal, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma construção de um edifício. Pensando na arquitetura, na questão de adaptação da acessibilidade ou a criação da acessibilidade, o que seria, às vezes, um trabalho em conjunto, tanto da parte de engenharia com a parte da arquitetura, para trabalhar esse projeto, né, lá na sua concepção, que seja um projeto que atenda a toda a legislação. O que você acha que seria importante ter nesse início, né? O que era uma visão, pontos importantes para esse trabalho lá no final, quando estiver concluindo a obra, conseguir atender a acessibilidade no seu todo? Olha, no estudo preliminar é que você tem condição de ajustar o seu projeto. Porque, por exemplo, você está fazendo uma escada enclausurada e esquece da área de resgate. Então, é um espaço de 1,20 por 80. Depois do projeto fechado e o cliente aprovou aquilo, é osso conseguir 1,20 por 80 numa área já fechada. Então, na parte do estudo preliminar é que a pessoa consegue ajustar níveis, dimensões. Outra coisa importante é o Corpo de Bombeiros. Parece que precisa de um ajuste para seguir a legislação de acessibilidade. Corpo de Bombeiros pensa em segurança. Acessibilidade é autonomia, conforto e segurança. Então, ela é mais restritiva. Aqui eu vejo que tem corrimão, que engenheiro projetou, eu vejo barra horizontal espaçado de 15 centímetros. Como a 9077 permite. Mas a 14718 não. Então, e a norma fala, você tem que atender as duas, 14718 e 9077. Por que não atende as duas? Porque o Corpo de Bombeiros não existe e aprova primeiro no Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que a gente teria que conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros para aumentar um pouco a exigência. Às vezes fazer uma revisão na legislação, né, para poder atender a acessibilidade. Nas ITs que eles... Isso, a instrução técnica, né, é uma boa. A gente falou sobre a questão das edificações novas, né, que seria o ideal. Agora vamos pensar um pouco nas edificações antigas, né, às vezes a gente tem uma edificação aí já com 20 anos de idade e na época quando se construiu não pensou isso. Tem alguma coisa que a gente consiga fazer para poder adaptar? Às vezes a gente tem muitas situações dentro do nosso município que às vezes a gente tem uma loja embaixo, uma loja em cima de proprietários diferentes. Tem alguma coisa que a gente consiga fazer para tentar dar uma segurança jurídica para os técnicos, de falar assim, isso aqui eu não vou implementar ou não? Ou o que é a sua opinião sobre isso? Olha, se for seguir a letra da norma, todas as edificações teriam que ser acessíveis. Bom, aí você entra no detalhe. Uma edificação comercial de 25 anos atrás, que não exigia essa inclusão de acessibilidade.
em Minas Gerais, a gente tem um acórdão entre os desembargadores falando que edificação comercial pode ficar como está. Só que aí que está o problema. Ela tem que ficar como está para sempre. Não pode aumentar, não pode reformar, ela tem que ficar congelada no tempo. Beleza, já temos esse acórdão. Mas se você quiser melhorar, tem que adequar à acessibilidade. Vai gerar muito custo, mas é o que temos. E acessibilidade é lei. O desconhecimento da lei não nos desobriga de seguir. Então, assim, o que eu acho bacana do Clube de Engenharia é que está divulgando informação. Coleguinhas, tem que estudar, porque o seu cliente no futuro não vai conseguir um alvará de funcionamento se o seu projeto não for acessível. Então, isso vai gerando complicações. Muito bom. Vamos aproveitar que a gente está falando do nosso Clube de Engenharia aqui em Divinópolis, e algumas das nossas ações é isso, de promover o conhecimento, né, para os profissionais, para o pessoal que trabalha aí na área da engenharia com projeto. Pensando na parte da prefeitura, né, vamos ligar um pouquinho a prefeitura nisso. Hoje a prefeitura tem um projeto que eu falo assim, às vezes é um projeto que é um exemplo, né, para outros municípios que querem se adequar, né, como a Gilma bem disse, a gente quase nenhuma das cidades está 100% acessível, né? Que na sua opinião, o que seria esse modelo de que a prefeitura está utilizando para poder dar um tempo para os edifícios, para os comércios se adaptar, né? Dando um prazo de 3 anos, 1 ano ou até 7 anos. Você acha que isso vai ser uma coisa que vai melhorar para poder adaptar as educações, para ser uma educação mais acessível? Essa questão do prazo é bem interessante, porque a cidade ficou 20 anos sem se atentar para isso. A vida seguiu inacessível. Aí, de uma hora para outra, a cidade inteira teve que se adequar, menos residência unifamiliar, que é dispensada de acessibilidade. Mas se a casa da pessoa for alugada para uma clínica, para um comércio, aí ela já tem que ser acessível. Então, na prática, é melhor projetar tudo acessível, independente, porque a nossa população está envelhecendo e todo mundo vai precisar de um lugar melhor para viver. Mas o prazo que a prefeitura deu é uma coisa bem interessante, porque envolve muito custo. Então, de uma hora para outra, se virar para o empresário e falar que ele tem que comprar uma plataforma elevatória, que deve girar em torno de 50 mil, ele precisa programar a empresa dele para esse fluxo de caixa, é uma coisa bacana. Agora, a prefeitura ela tem um papel importante na fiscalização, porque se os passeios estão cheios de cunha, o fiscal liberou. Então, assim, em tese, não deveria ter liberado. Mas não sabia. Então, tem que aumentar o conhecimento da área técnica da prefeitura, dos fiscais. Sim, importante isso. E é uma coisa que a gente sempre conversa, que as educações públicas têm que ser uma referência, né, para a gente, porque se o município cobra que os empreendedores atendam 100% à legislação, né, por que não o município ter um imóvel já como referência, né, a gente dá um exemplo para a sociedade, para a população. Gilma, complementando mais a nossa conversa aqui, né? Tem algum assunto, algum exemplo que você vê no dia a dia que possa complementar ainda mais essas nossas definições? Bom, uma conhecida me ligou perguntando sobre a situação da clínica que ela está projetando. Uma clínica de 2 andares e o médico tem um atendimento acessível no pavimento térreo. Ela estava questionando se seria necessário a compra e a instalação de uma plataforma para chegar até o 2º pavimento, já que lá embaixo estava tudo acessível. Em 2015, a 9050 permitia que a acessibilidade fosse feita ao serviço. Se você disponibilizasse o mesmo serviço lá embaixo, estava ok. Em 2020, não. Acessibilidade ao ambiente, ao espaço. Então, aonde uma pessoa vai, todas têm que poder ir. Se o médico ele atende lá embaixo e lá em cima, o paciente dele tem que ser atendido lá embaixo e lá em cima. Então, a resposta é sim, teria que instalar uma plataforma ou uma rampa.
Muito bom. Gilma, a gente encaminhando para o final, tenta resumir aí para a gente, para quem, vamos pensar no empreendedor que está querendo adaptar seu comércio, a sua loja, a sua empresa, né? O que seria o primeiro passo para ele poder inicializar essa adaptação, essa regularização da edificação? A Prefeitura, em outubro de 2023, lançou uma portaria falando como que o empresário deveria proceder. Deveria contratar um laudo de um profissional, engenheiro, arquiteto ou técnico. Esse laudo é uma relação de itens em desconformidade com as normas de acessibilidade e pedindo um prazo para executar esses itens em desconformidade. Se fosse uma coisa de baixa complexidade, 1 ano, o que seria baixa complexidade? Colocar uma placa, instalar um piso tátil, coisa que a gente mesmo faz. Média complexidade, 3 anos, quando já precisa de um pedreiro, de equipe de obra. Reformar um banheiro, um sanitário, para transformar ele em acessível. Isso é bem interessante, gente, nomenclatura. Banheiro tem chuveiro. Sanitário é vaso e lavatório. Porque muita gente fala assim, tem que fazer um banheiro acessível. Não, tem que fazer um sanitário acessível, não precisa pôr um chuveiro lá dentro, não. E um prazo de 7 anos é quando essas alterações envolvem muito tempo, muito recurso e mexem em muita coisa da empresa. Legal, Gilma. Deixar também, né, o convite para quem ainda não é associado ao Clube de Engenharia, que venha participar com a gente. Lá a gente tenta trazer a gente tenta trazer muitos cursos, palestras, né, de pessoas já experientes nessa área, com conhecimento, né. A gente tem um contato muito aberto com o município, né, com a parte da gestão, para deixar todos os profissionais que trabalham com esse tipo de projeto, né, sempre claro, sempre seguro, né, do que está fazendo, está certo, para não gerar nenhum dano, né. A gente tem o projeto do chamamento público, né, onde nos projetos anteriores a gente trouxe uma referência em adaptação acessível, né, então acaba que a gente tem muita coisa para poder agregar e cada dia mais tentar complementar mais informações, mais conhecimentos aos profissionais, tanto associados ao clube, né, quanto quem está aí no município trabalhando em prol da sociedade. Queria muito te agradecer, Gilma, pela oportunidade, né, que você dispôs do seu tempo de participar, enriqueceu muito com o seu conhecimento aqui pra gente, e queria deixar o convite também para vocês ficarem ligados, né? A gente vai ter próximos webcasts do clube e gostaria da participação de vocês aqui seguindo com a gente. Gilma, suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite. Sempre é bom esse intercâmbio de conhecimento entre arquitetos e engenheiros. O espaço do CREA é um espaço muito bom para esse tipo de disposição de ideias e conhecimento. E estou à disposição, caso vocês precisem de mais alguma informação. Gilma, agora tentando abrilhantar mais, faz uma complementação da Gilma. Quem é a Gilma, né? A profissional Gilma, o que ela faz? Olha, eu tenho um Instagram que vocês podem dar uma olhada no feed, tirar alguma dúvida, @gilma.acessibilidade. Depois do curso do Eduardo Ronchetti, eu venho fazendo laudos e projetos de acessibilidade, continuo também trabalhando com meus projetos de arquitetura, mas agora a visão mudou, porque é até um pouco constrangedor falar, mas como que a maioria dos arquitetos faziam um projeto? Do alinhamento para dentro. Então o passeio era aquela zona cinza que alguém dava um jeito. Só que agora, esse alguém somos nós. Então, é responsabilidade do profissional de projeto projetar aquele projeto que atenda às exigências térmicas, acústicas, estruturais, orçamentárias do cliente e que seja acessível desde a calçada. Encerrando mais esse nosso webcast, muito prazer. Eu sou o Deixo, até logo, até mais, até a próxima.